Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius, estamos aqui para um bate-papo com o nosso irmão Yardley Lucas. Aleluia. A paz do Senhor, né, meu irmão? A paz do Senhor, tudo bom? Aqui a bênção desse irmão. Aleluia. Estamos aqui para apresentar, irmãos, o ministério do nosso irmão em Cristo aqui, Yardley Lucas. Bom, quem acompanhou a live ontem, viu que ele falou algumas vezes ali sobre o irmão Vinícius. Sou eu. Então, a gente vai estar apresentando um pouco do ministério do irmão, falando o propósito, explicando um pouco como foi esse despertar, né? Qual é a intenção do irmão para o que Deus tocou no coração do irmão, né? Para estar apresentando para os irmãos. Vou estar passando a palavra para o irmão agora para ele se apresentar, tá, irmãos? Aleluia, muito obrigado, irmão Vinícius. Deus abençoe. É muito bom estar aqui com vocês, falando a respeito daquilo que o Senhor colocou no meu coração para nós estarmos fazendo em prol do reino de Deus. Nós estávamos aqui pensando uma maneira de nós conseguirmos fazer com que as pessoas entendessem aquilo que nós estamos realizando, aquilo que nós estamos projetando para o nosso ministério, o ministério que Deus nos concedeu. E eu pedi a ajuda do nosso irmão Vinícius para que nós pudéssemos gravar esse podcast aqui, para justamente nós esclarecermos aquilo que nós estamos fazendo e apresentarmos para os amados irmãos, né? Porque não é sobre o Yardley Lucas, é sobre um propósito que o Senhor colocou ao meu coração. Ele viu em mim uma oportunidade, não porque eu mereça ou porque eu tenho alguma coisa que faz de mim essa pessoa, não, é graça simplesmente, é misericórdia. E o nosso irmão Vinícius está nos ajudando aí, assim como alguns outros irmãos que também ainda não apareceram na frente das câmeras, mas eu creio que ao longo aí da nossa trajetória as pessoas vão estar conhecendo essas pessoas também, e aqueles que quiserem também continuar no backstage, amém, glória a Deus. Mas é necessário nós também estarmos aqui diante das câmeras para nós falarmos daquilo que Deus colocou aos nossos corações para realizarmos. Então hoje nós estamos aqui para falar um pouco a respeito desse propósito que o Senhor colocou no meu coração, e também para nós falarmos um pouco da conferência, né, irmão Vinícius? Isso. Então, meus irmãos, a gente apresentou aqui o nosso irmão Lucas, e eu vou estar fazendo algumas perguntas para ele agora, né, sobre a conferência, né, sobre qual é a perspectiva que ele tem, qual é o plano que ele tem, né? A gente vai estar fazendo algumas perguntas pro irmão aqui agora. Então, Lucas, quando surgiu essa ideia da conferência? Então, na verdade, a conferência ela está sendo... a primeira conferência vai ser realizada agora, né? No próximo dia 28. Mas essa conferência ela já existia dentro do meu coração há algum tempo, né? E não foi por falta de tentativas que ela não aconteceu. Na verdade, foram inúmeras tentativas, mas infelizmente não foi possível nós realizarmos, né? E o fato disso ter acontecido não nos desanimou, né? A gente perseverou porque nós acreditamos de fato naquilo que o Senhor colocou para nós fazermos, né? E às vezes nós até temos essa opinião, né? Se foi Deus que falou, tem que dar certo de primeira. Nem sempre vai dar certo de primeira, né? Deus ele vai nos treinar com os erros. Se nós não errarmos, nós não amadurecemos, nós não aprendemos. Se tudo der certo na nossa vida, nós não vamos amadurecer. E alguém vai dizer até mesmo, não deu certo porque não era o tempo de Deus. Ok, pode ser não ter sido o tempo de Deus, mas eu também vejo uma permissão de Deus, um ensinamento de Deus nisso, né? Então talvez se eu ficasse de braços cruzados, como muitos às vezes ficam, esperando uma oportunidade, esperando algo acontecer, essa pessoa ela não vai estar aprendendo as lições que o Senhor quer ensinar para ela. Então, eu sei, existem pessoas que infelizmente acabam sendo rebeldes, sendo desobedientes à palavra do Senhor, fazendo com a própria força, sofrendo por isso, as consequências disso também,
Porém, eu vejo Deus também permitindo isso para ensinar essas pessoas. Então, eu escolhi não desistir na primeira, porque não é de Deus, eu vou desistir, vou largar tudo. Não, eu insisti e estou insistindo sempre. Sim. Entende? Então, porque eu sei que Deus tem algo para me ensinar através disso. Então, essa conferência agora, ela de fato saiu do papel. Ela de fato saiu do meu coração, primeiramente do coração de Deus, ele desceu ao meu coração, saiu do papel, está sendo projetado algo para realmente ser relevante no reino de Deus. E eu creio que muitas vidas vão ser impactadas, muitas vidas vão ser transformadas, porque é uma coisa que eu sempre digo. Não é a palavra que eu digo, não é a mensagem que eu prego, não é o louvor que nós cantamos, mas é o evangelho que nós estamos ali falando, é o evangelho que nós estamos apresentando para a pessoa que tem poder. Sim. Então é o evangelho que vai fazer tudo acontecer, vir tudo à existência. Nós somente somos canais de Deus para que isso aconteça, mas nós precisamos estar dispostos para Deus nos usar para fazermos isso. Certo. Bom, e como começou como foi a sua conversão, né? Com quantos anos? Como que você conheceu a palavra de Deus? Você já é vamos dizer assim, um cristão de berço? Ou conheceu o intermédio de alguma pessoa? O que fez chegar até aqui hoje como um cristão? Explica pro pessoal, porque às vezes tem alguma pessoa que não conhece, né? Até a primeira conferência vai ser na igreja ali na Nação do Reino. O pessoal conhece um pouco o Lucas ali, né? Mas para quem vai estar visitando, vai estar vindo pela primeira vez, explica um pouco sobre essa sua história, vamos dizer assim. Bacana, Vinícius. Eu me converti, se eu não me engano, eu tava de 15 para 16 anos, foi quando eu me converti, 15 para 16 anos, que eu tive um encontro com Jesus de verdade, que Jesus se revelou para mim. Né? Porque eu vim de um berço cristão, né? Minha mãe, ela sempre foi evangélica, da Assembleia de Deus, inclusive, e ela sempre ensinou os filhos dela no caminho que deve andar, como diz a palavra. Ela sempre nos incentivou a ir à igreja, ela sempre nos levou quando possível. Chegou uma determinada idade que eu escolhi não acompanhar mais ela, então ela respeitou essa minha decisão também. E enquanto ela estava lá, eu estava em casa buscando outras coisas, né? Só que eu sempre fui uma pessoa de estudar, sabe? De gostar de estudar, de procurar o significado das coisas, o porquê das coisas, né? Eu sempre fui assim. E nesse tempo, nesse período que eu não havia aceitado Jesus, antes dos 15 anos de idade, eu sempre me envolvi na escola com os debates que existiam, né? As apresentações, né? Aquela coisa toda, né? Que a gente faz na escola, né? E eu sempre estava no meio disso, né? Inclusive, teve até um episódio muito marcante na minha vida, que eu participei de um debate na escola que eles colocaram a religião versus a ciência. Isso. E aí é interessante que eu fiquei, ao invés da religião, eu fiquei defendendo a ciência, assim. No lado contrário, exatamente. E é interessante que ao final do debate, digamos assim, obviamente nenhum debate não tem quem ganha ou quem perca, né? Sim. Mas em questão de argumentos, eu me sobressaí naquele momento da pessoa que estava debatendo em questão de religião. E mais tarde eu fui entender isso, né? Que já era um dom que Deus estava manifestando na minha vida ali, né? E aí o que aconteceu? A minha mãe, como eu disse, ela sempre foi evangélica e ela sempre orava pela minha vida. E aí a minha mãe estava organizando um congresso de círculo de oração. Quem é das Assembleias de Deus aí sabe muito bem como que o congresso do círculo de oração é muito importante na igreja, né? Movimenta muito, né, a igreja. Exato. E ela estava à frente desse congresso. E naquela semana que ela estava à frente, ela estava organizando, o inimigo estava muito furioso contra a vida dela. Tudo estava dando ao contrário do que ela estava esperando. Só que ela tinha feito um propósito com Deus. E o propósito era a respeito da minha conversão, para que Deus me salvasse. Isso eu tinha 15 anos de idade. E aí, a pastora dela, muito sabiamente, ela falou assim: gente, a gente precisa registrar
esse momento do congresso. Vai ser muito interessante a gente ter esse registro. E a gente precisava gravar isso. Só que, né, não faz muito tempo, mas não era tão acessível, né, essa questão de equipamentos, né, pra gente fazendo essas coisas, né, na igreja, pra eles estarem fazendo isso na igreja. Certo. Só que daí a pastora encontrou um meio, ela encontrou um irmão que tinha uma filmadora. A filmadora ainda gravava em fita, em mini DV é o nome da fita, sim, uma fitinha assim. E só que ela não tinha um câmera. E aí a minha mãe, já sei quem vai gravar pra nós. Vai ser o Lucas, porque o Lucas gosta, né, dessas coisas, de tecnologia, fica lá assistindo, né, vídeo e tal, procurando na internet. Então vamos lá convidar ele. A pastora, top, vamos lá. A pastora foi lá, muito sabiamente me convidou, né, ela falou, Lucas, é o seguinte, eu consegui uma câmera lá, só que eu tô sem cameraman pro congresso, iam ser 3 dias. E eu vim aqui conversar contigo pra saber se você gostaria de ir lá gravar pra nós, ser o nosso cameraman. Falei, ok, pode ser. Como quem não quer nada, né? Eu falei, pode ser. Aí eles foram lá, trouxeram a câmera pra mim, eu fiquei estudando um pouco como que funcionava e tudo e tal. E aí eu fui, né, gravar no início, né, sexta-feira, normalmente começa esse congresso. Comecei a gravar sexta-feira, gravei sábado, tudo bonitinho, desmontava o equipamento no final do culto. No domingo, e isso é mais interessante, no terceiro dia, irmãos, eu não consegui chegar até o final do culto, porque antes mesmo de a gente finalizar o culto ali, Deus falou tão fortemente ao meu coração que eu falei, é aqui pra mim estar, é aqui pra mim estar. E eu sei que quando eu vi, eu já tava lá do outro lado, lá a câmera já tinha voado, já tinha misericórdia, tinha dado um alvoroço já. E pela misericórdia do Senhor, aquele dia, o Senhor me revelou, porque até então, Vinícius, eu sabia quem era Jesus, mas eu sabia quem era Jesus, o Jesus da minha mãe. Aquele momento tinha sido o primeiro encontro, então. Exatamente. Tinha sido o momento em que Jesus tinha se revelado para mim. Entende? Por isso que eu digo que na igreja tem muitas pessoas que sabem quem é Jesus, mas Jesus nunca se revelou a elas. Entende? Porque elas não tiveram uma experiência com Jesus. E naquele dia eu tive uma experiência. E aí agora não era mais o Jesus da minha mãe, era o Jesus que eu tive uma revelação de quem ele realmente era. Sim. Entende? E eu sei que antes mesmo de eu ir lá confessar a minha fé publicamente para todas as pessoas, fazer aquela coisa, né, que o pastor fala para nós falarmos, sim, eu sei que eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo antes mesmo de confessar a minha fé publicamente. Então Deus fez uma obra assim incrível na minha vida. E eu sei que a partir daquele momento, todo aquele meu esforço, aquela minha dedicação de querer descobrir o porquê das coisas através da ciência, eu comecei a focar na palavra de Deus, naquilo que Deus, na perspectiva de Deus, né? E eu comecei a mergulhar nisso. Por isso até que eu digo, eu até falo já, eu falei em alguns lugares isso, que mês de maio eu completei 25 anos. E eu tava fazendo um cálculo aqui em casa, e desses 25 anos, eu creio que 40% desse tempo todo que eu tô vivendo aqui na face da Terra, o que eu me dediquei foi procurar saber qual é o meu propósito na face da Terra. Porque a ciência, ela quer nos colocar algo, até mesmo o mundo secular às vezes, que a nossa existência é por acaso. Não existe um objetivo de Deus para isso. Entendeu? Então, qual que é o problema do jovem, da pessoa, do homem, do varão que anda sem um objetivo na face da terra? Para ele qualquer lugar serve. Para ele qualquer ambiente tá bom. Para ele qualquer lugar tá top. Por quê? Porque ele não sabe para onde ele quer ir, porque ele não tem um senso de propósito, ele não sabe o que ele quer. Ele entende? Tá acomodado. Isso. E ele não tem uma identidade. Sabe, quando eu começo a falar de propósito na igreja, o pessoal fala, lá vem o irmão Lucas falar de prosperidade, falar desse tipo de coisa, né? Porque geralmente o pessoal, eles fazem essa ligação. Quando nós falamos de propósito, falamos de bens financeiros, vamos dizer assim, né? Mas não é isso. Eu aprendi que o propósito, ele vai além disso. Porque o propósito que Deus tem na minha vida, o propósito que Deus tem na vida do irmão, por exemplo, ele sai de nós, ele vai além de nós. Então o nosso propósito, ele não tem um fim em nós mesmos.
O nosso propósito, ele sempre vai ter um fim no próximo, no outro. Por isso que o nosso propósito, ele tem que beneficiar as gerações, ele tem que beneficiar as pessoas que estão em nossa volta, porque senão não é propósito. Então por isso que eu digo, você ficar rico não é um propósito. Entende? É verdade. Porque isso pode beneficiar somente você. Entende? Sim. Então você, por exemplo, ser um grande empresário, porém com um propósito, aí é diferente. Porque você sabe que você vai estar, digamos assim, criando ou gerando uma riqueza, mas para beneficiar outras pessoas. Mas você tem que ter esse entendimento revelado por Deus pela palavra. Não é todo mundo que tem esse propósito também. Entende? Então a gente tem que saber bem qual é o nosso propósito. Sim. Né? Então, a minha conversão foi mais ou menos dessa maneira. Legal. Entende? Então, desse tempo todo aí, que eu disse quase 10 anos que eu tô caminhando, é para mim entender qual é o meu propósito. Que benção. Sabe? E eu vejo muito isso nas igrejas onde nós passamos, nos nossos ciclos de amizade, com as pessoas que nós conversamos, que a gente vê em uma geração que não sabe o porquê Deus criou elas. Sabe? Inclusive, esses tempos atrás mesmo, eu sentei com uma pessoa que eu jurava, cara, se esse cara não sabe o propósito dele, eu não sei de nada. Sim. E ele me disse, eu não sei o porquê que eu existo. Falei, misericórdia, Jesus, o que é isso? Sim. Então, às vezes, a gente tem um entendimento muito errôneo. E eu vejo assim, que o evangelho, ele vem justamente para nos dar essa dimensão. Sim. Entender, porque para nós entendermos o nosso propósito, primeiramente nós precisamos descobrir quem nós somos. Exatamente. Entende? E quando nós vamos para dentro da palavra, para nós descobrirmos quem nós somos, irmão, aí é poderoso. Deus. Aí é forte, né? Porque aí a gente entende sobre Jesus, a gente entende sobre o porquê ele morreu na cruz, o porquê que ele ressuscitou, a gente entende sobre paternidade, nós entendemos sobre sermos filhos de Deus e como nós alcançamos essa posição, entende? Então por isso que é maravilhoso você estudar sobre isso. Aí por isso que eu digo, em uma conferência como nós vamos realizar, vai ter muitas pessoas criticando. Pra que fazer isso? É movimento, é isso, é aquilo. Mas gente, dá uma oportunidade, vai lá. Quem sabe Deus vai utilizar essa estratégia para falar contigo, para falar conosco, porque nós também temos que melhorar muito, né? Como você falou do propósito, às vezes as pessoas elas acham que tem definido o propósito como um propósito familiar, vamos dizer. Sim. Eu quero ter uma mulher ou um marido, ter um filho, ter um trabalho, meu filho se formar, ter uma família, mas o propósito, no caso que a gente fala, nesse sentido, é um propósito cristão, né? Qual é o teu propósito? O que Deus ele quer de você, né? Então, essa conferência vai ser falado muito nisso, a gente vai bater muito nessa tecla. Bom. Até porque, Vinícius, até fazer um adendo aqui, o que tu citou, por exemplo, são objetivos. Exatamente. Entende? É um planejamento de vida, entende? Mas o propósito é o teu destino. Isso. Entendeu? Aonde você vai chegar em Deus, entende? Então, é por isso que o que nós estamos trazendo mexe com o mundo espiritual. Por quê? Porque Satanás não quer que você saiba aonde Deus quer que você chegue. Exato. Porque imagine o prejuízo que é para o inferno. Você saber aonde você vai estar daqui tantos anos, daqui 10 anos, se Jesus não voltar. Entende? Então isso também é interessante, porque nós vamos falar de propósito, mas nós não vamos esquecer dessa mensagem também. Sim. Entende? Jesus está voltando, ele está voltando, e nós precisamos estar preparados. Exato. Mas nós não podemos estar preparados, estarmos esperando ele como quem não está preparado. Tá entendendo? A gente precisa estar fazendo aquilo que ele colocou nas nossas mãos para fazermos. Porque o que acontece? Quando a gente fala de propósito, o pessoal acha que a gente está anulando o fato de que Jesus está voltando. É verdade. Tá entendendo? E aí que tá o grande erro. A gente não tá anulando. Entende? Você fala de propósito, mas o propósito é nós morarmos no céu, o propósito é nós morar... Gente, não é porque eu tô falando de propósito que eu tô rasgando a Bíblia e anulando o fato de que Jesus vai voltar.
Eu tô falando de propósito porque Deus colocou essa mensagem no meu coração. Isso. E se você acha necessário alertar a igreja que Jesus está voltando, então essa é a mensagem que Deus colocou no teu coração, então vai e pregue, fale. Esse é o seu propósito. Exatamente, não cobre de mim algo que é para você fazer. Porque geralmente as pessoas vêm cobrar aquilo que é para elas fazerem. Já notou isso? Elas cobram da gente aquilo que é para elas fazerem. Se ela tem a visão, é porque o propósito é dela. Exatamente. Entende? Então a gente não tá aqui para anular, pra gente rasgar a Bíblia, porque tudo que nós fazemos é na palavra, né? É interessante o Lucas falar que tudo o que vai ser citado, o que vai ser falado, primeiramente que não tem uma, assim, não é uma denominação, como que eu posso dizer, X, né? Até porque eu sou da Assembleia de Deus, o Lucas é da Nação do Reino, né? Do Apóstolo Eduardo. E, enfim, tem mais alguns irmãos aí que não apareceu ainda, mas que são de outras denominações também. Então, assim, o que vai ser citado é inteiramente a palavra, né? Vai ser ensinado, tá aqui, na palavra do Senhor, né? A partir do momento que a gente sair daqui da palavra, a gente tá errado. Então, eu tô bem tranquilo, porque o pouco tempo que eu conheci o Lucas, eu sei que tudo que ele fala é de acordo com a palavra, né? Mas então, irmãos, eu vou estar perguntando agora pro Lucas o que ele acha sobre a questão, assim, o digital, a parte de internet, né? Que hoje em dia a gente sabe que tem muito... A tecnologia está avançando muito, né? E a gente, principalmente no meio, na igreja, né? O que a gente vê muito é mais o televisor, né? A TV na parede. Sim. O irmão que fica atrás do som, na mesa de som. Mas isso que a gente está fazendo aqui, para muitos, talvez pode soar como errado, vamos dizer assim, né? Mas eu vejo que o Lucas, ele tem um chamado também nessa parte, né? Que a gente chega em pessoas, por exemplo, que não vai estar lá na conferência, mas vai estar assistindo aqui o podcast, né? Vai estar conhecendo um pouco dele. Então eu queria saber o que você acha sobre a tecnologia, o que a tecnologia pode somar, né, com o teu ministério. Qual que é a tua ideia sobre a religião, né? E a tecnologia, o que dá para somar, o que você acha que vai agregar? Bom, eu acredito que, assim como a tecnologia, a internet também entra nesse combo aí, ela vem como um meio, né? A gente tem que usar a internet e a tecnologia como um meio de propagarmos o evangelho. Isso. Então a internet e a tecnologia não pode se tornar um objetivo final, entende? Tanto é que eu não concordo, por exemplo, as igrejas aí que estão se intitulando igreja online, por exemplo. Eu não concordo, porque tem que haver o presencial, tem que haver a comunhão, tem que ver o olho no olho, né? Tem que existir isso. E nós, irmãos, que trabalhamos com isso, que gravamos lives, gravamos vídeos, nós sabemos a diferença que existe em um culto online para um culto presencial. Não tem nem como comparar. O presencial sai disparado na frente, como em questão de adoração, em questão de comunhão, é bem diferente, né? Então tem que sim ter o presencial. Então por isso que eu digo, a tecnologia não pode ser um objetivo final, ela deve ser um meio, tá? E a respeito da internet, especificamente, o que eu vejo? Para você organizar, por exemplo, um evento como a gente está organizando, né? O Conference Day. Toda a questão de divulgação, de logística, de nós levarmos, né, o convite para o pessoal, gente, isso tudo gera um custo, né? Um custo X para a igreja, digamos assim. Falando do nosso ministério, por exemplo, isso geraria um custo. A gente ia ter que criar panfleto, a gente ia ter que ter uma equipe para sair na rua evangelizar, ia ter que ir nas igrejas, se deslocar até as igrejas. E através da internet, esse custo quase que fica zero.
entende? Então, para a igreja local, isso é muito bom. Por quê? Porque ela vai diminuir o custo dela. E a gente sabe a realidade das igrejas, entendeu? É bem difícil, irmãos, não é fácil. Então, você viabiliza. Até esses tempos eu estava vendo, é algo muito interessante isso. Porque, por exemplo, para você pregar a palavra para o mundo todo, alguns anos atrás, era uma coisa assim, que era gasto muito dinheiro com missionários, investido muito dinheiro em missionários, para enviar eles fisicamente, né, presencialmente aos lugares. E hoje, com a tecnologia, você consegue alcançar esses irmãos através da internet, né, com um custo muito baixo, entende? Então, eu acho que você pode utilizar a internet, a tecnologia, como um meio, não como um fim, entende? Você utilizar da mesma forma que aconteceu com o rádio, da mesma forma que aconteceu com a televisão, vai acontecer com a internet. Só que uma coisa que eu sempre falo para os nossos amigos pastores e tudo mais, nossos líderes, nossos amigos líderes, a mesma história que aconteceu com a rádio, a mesma história que aconteceu com a televisão, que no início o pessoal tava demonizando, que era do diabo e que não vamos usar e que não sei o que, papapá, vai acontecer com a internet agora no início, entendeu? Porque é um meio novo de você comunicar o evangelho. E o novo, o pessoal meio que não gosta muito. Então, a novidade não é muito legal, né? A questão da criatividade na internet, você pode abrir, sabe, o leque, sabe, ser muito criativo, sabe? Obviamente, irmãos, eu concordo que existe muita coisa aí na internet também que é vacilo, é profetada, né? É gente querendo enganar, né, o povo de Deus, mas isso também existe no presencial, entendeu? Então é uma coisa que não tem como você julgar, porque isso, porque aquilo. Eu acho que você tem que utilizar a tecnologia como meio e sempre levar algo que gere valor e relevância para o reino. É essa a minha visão, entende? Tem que ser relevante. Se eu não estiver sendo relevante, assim como o presencial também. A gente estava conversando isso ontem. Eu falei para Vinícius, a gente tem que focar no ministério, porque o Vinícius está me ajudando nisso aí. A gente tem que focar no ministério e não em quantidade. Não em quantidade de vezes que nós vamos subir um altar e pregar a palavra. Não, em qualidade, em relevância para o reino. Então eu posso sair e pregar uma vez por mês, digamos assim, numa igreja fora. Vamos dar um exemplo. Porém, que aquela vez que a gente sair, a gente venha contribuir para o reino. Entende? Que a gente venha se tornar relevante. A palavra que a gente está levando para as pessoas, o ministério, o projeto que nós estamos aí em Deus construindo, venha se tornar relevante para a igreja do Senhor. Assim como a gente está fazendo na conferência, no Conference Day. O que a gente está fazendo? A gente fez a live, a gente está levantando fundos para quê? Para a gente conseguir construir uma salinha para as crianças lá na igreja onde a gente vai fazer o Conference Day. Entende? Então não é só você chegar, pregar e ir embora, tchau pastor, tchau pastora, tchau igreja, e nunca mais voltar na igreja, nunca mais mandar uma mensagem, aí estão precisando de alguma coisa, como que tá? Entende? É diferente. É você ser relevante naquilo que você está ministrando na palavra, viver a palavra que você está pregando, né, gente? Porque é a mesma coisa de você ir pregar, né, impor as mãos, só que tá vendo que a igreja tá precisando de um som, tá precisando lá de uma mesa de som, tá precisando de uma TV para passar os versículos ou passar os hinos, tá precisando de uma salinha, como a gente tá, é o caso lá da Nação do Reino, e você não fazer nada para ajudar. Se você pode usar o ministério que Deus te deu, né, para isso, em prol disso, em prol do reino, pro crescimento, sabe? Sem essa divisão de placas, sem essa divisão de denominações, sabe? Olhar o reino como um reino, entendeu? Ter uma visão ampla, né, de tudo isso. Então, uma outra pergunta que eu queria fazer, e isso eu acho muito importante, porque o Lucas está falando sobre gera muito custo, né? A gente trabalha até, inclusive a gente trabalha junto, né, Lucas? Isso. Na mesma empresa ali, Os Imóveis. E a gente estava conversando sobre a questão de semear em terra fértil, né? E o Lucas, ele ficou um pouco assim, meio que, vamos dizer assim, um português mais popular, assim, meio que travado, né, nessa questão. E eu também, como eu tô ajudando o irmão Lucas, porque eu creio e eu tenho certeza que Deus tá no negócio, né? Deus tem falado com a gente,
fala com o Lucas, fala comigo, né? A gente sabe que o inimigo ele tem se levantado, que a gente tem procurado, né, Lucas? A nossa família, enfim. A gente tem procurado muito porque a gente sabe que a palavra de Deus ela vai falar grandemente através dessa conferência. E eu creio muito nisso. Então o Lucas está falando muito sobre a questão de gastos, né? De custos. E aí o Lucas ficou meio assim e a gente conversou um pouco, daí ele falou, mas e agora, irmão? Como que a gente vai fazer essa questão aí? Porque eu, né? Aí Deus falou com ele. E eu queria que o irmão falasse sobre essa questão, porque assim, hoje em dia, como você falou, né? As pessoas falam assim, vai começar a pedir dinheiro. Mas o Lucas acabou de falar aqui o que é esse custo, o que seria, o que vai ser feito, né? Com o que ele vai contribuir, né? Por exemplo, nessa agora que vai ter a primeira, vai ser revertido ali para ajudar a construir a salinha ali, né? Das crianças, Isso. né? E posteriormente, com o som, né? A gente tem todo um equipamento aqui por trás das câmeras que os irmãos não conseguem ver, né? Mas a gente improvisa algumas coisas, né? Então a gente sabe que Deus vai dar graça e a gente vai evoluir conforme for passando o tempo. Esse é o primeiro. E eu queria que o irmão Lucas falasse sobre o que Deus revelou para você, que eu achei interessantíssimo. E quando o irmão acabou de falar, eu falei assim, é de Deus. Fala aí, irmão. Aleluia, glória a Deus. Bom, eu sempre tive um receio muito grande de falar sobre isso, talvez porque a gente tem, assim, muita empatia, né? A gente se coloca muito no lugar das outras pessoas, né? E a gente sabe que a igreja do Senhor como um todo, né? Foi muito ferida nisso daí, né? Porque foi muito explorada, entende? Então, hoje, infelizmente, ainda né? Tem muitos lugares aí que exploram, né? E praticamente tira a lã da ovelha para fazer comércio, né? E isso é uma coisa também que já me machucou bastante, entende? Então, até mesmo pela visão das pessoas que estão de fora, porque quando a gente vai fazer um convite para alguém para ir para a igreja, é a primeira coisa que eles falam, entendeu? E chega na hora da oferta, é isso, sabe? Fica desconfortável, fica aquele clima, fica aquele negócio. E eu falei pro Vinícius, Deus colocou algo no meu coração para nós fazermos, mas, cara, eu não tô me sentindo muito bem para fazer isso. Só que, cara, a gente precisa fazer mesmo, porque é o que diz a palavra e não adianta a gente fugirmos dela. Só que, ao mesmo tempo que eu tava compartilhando isso com o Vinícius, desceu algo no meu coração, né? Que esse propósito que o Senhor colocou no meu coração, esse projeto, né? Esse ministério, ele na verdade não é meu, né? Ele é de Deus e Deus entregou ele nas minhas mãos, mas entregou ele para a igreja, né? Para que eu venha fazer. E o que eu vejo nesse ministério? Eu vejo um grande campo, né? Uma terra fértil, né? Onde nós estamos preparando esse campo, né? Preparando essa terra, né? Para que ela venha se tornar fértil, né? Para que ela venha dar, germinar as sementes que ali forem depositadas. E essas sementes aí que é o segredo, vamos dizer assim, que quando elas são depositadas nessa terra fértil, a chuva vem e faz elas brotarem, faz elas germinarem, né? Só que o terreno precisa estar fértil, bom para que isso aconteça, né? E a gente sabe que existe semente para cada campo, entende? Existirão sementes que podem chegar até o nosso ministério e a gente vai dizer, irmão, nós não podemos aceitar essa semente, porque essa semente não é para nossa terra. Essa semente é para tal terra, entendeu? A gente pode até direcionar, Deus pode até dar um direcionamento para essa pessoa. Então, a questão da semente eu e o Vinícius poderíamos nos unir, se juntar e falar, Vinícius, vamos fazer, mas vamos fazer conforme a nossa olerite, conforme o nosso salário, conforme o nosso cartão de crédito, e nós investimos na obra do Senhor, porque eu e ele temos um coração para o Senhor. Nós não importamos, irmãos, se nós vamos investir tantos reais no microfone, tantos reais na câmera, porque nós realmente acreditamos no evangelho que nós estamos aqui pregando.
Nós sabemos que isso precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis, entende? Então nós precisamos fazer a nossa parte. Porém, se nós fizermos dessa maneira, Deus até pode dar um crescimento a isso, pode permitir isso. Só que o que Deus falou comigo? Se nós fizéssemos isso, nós iríamos estar privando as demais pessoas do reino a semearem nessa terra, entende? E colherem os frutos dessa terra quando germinar. Então, por isso que Deus colocou no meu coração de nós fazermos a live, para nós fazermos ali o sorteio, né? E nós arrecadarmos fundos e abrirmos esse ministério para outras pessoas que desejam também semear nele, né? Porque tudo que nós estamos arrecadando, a gente sempre está sendo transparente, inclusive da live de ontem mesmo, que aconteceu segunda-feira, nós postamos lá no meu stories lá, @iars, se você quiser seguir lá nós lá, eu postei lá a prestação de conta, o quanto que a gente arrecadou, né? E quando finalizar a conferência, nós vamos fazer uma prestação de conta verdadeira, aonde foi destinado aquele valor que nós arrecadamos, né? Não basta a gente só colocar o valor que a gente arrecadou, tem que mostrar o destino dele também. E isso é uma coisa que nós vamos iniciar desde já, por quê? Porque o nosso intuito é sermos transparentes para os irmãos, porque o que nós estamos fazendo é para o reino, certo? Porque não é para nós nos enricarmos, não é para enricar ninguém, não, irmãos. E como o Vinícius falou, nós temos o nosso emprego, né? Glória a Deus por isso. Então o nosso emprego nós vamos estar destinando lá o salário que nós recebemos para nos manter, para nos sustentar, para sermos o sacerdote da nossa casa, né? Os mantenedores da nossa casa, conforme diz a palavra do Senhor também. E óbvio, nós vamos tirar lá o 10%, que é o dízimo, para a casa do Senhor, e a gente vai destinar também uma oferta para isso que nós estamos fazendo, para esse ministério aqui, certo? Mas nós não vamos ir de acordo apenas com a nossa olerite, não, nós queremos contar com a ajuda de vocês também, certo? Porque a gente quer abrir, né, esse campo para receber essas sementes, para que Deus possa alcançar a sua vida também com as bênçãos dele, porque isso é bíblico, não tem como, gente, não tem como, não existe você fugir disso. Eu sei que para você talvez que esteja assistindo aí, é complicado, irmão, é isso, é aquilo, irmãos, eu sei que você já foi muito ferido com isso, eu entendo você. Até por isso que a gente tem um receio de falar a respeito disso. Mas eu quero dizer, irmãos, que a lei da semeadura não tem como quebrar, entende? Você planta, você colhe. Só que o segredo é você plantar em uma terra fértil, certo? E você esperar o tempo de Deus. Por que esperar o tempo de Deus se a terra já é fértil? Porque a semente ela só vai germinar se houver chuva. Se não tiver chuva, não tem como a semente germinar, dar frutos, né? A terra precisa ser regada por água, e a chuva quem manda é Deus, entende, irmãos? É esse o entendimento que o Senhor está nos dando a respeito disso, irmãos. Obviamente que o Senhor, ele é quem nos sustenta, e eu já posso até contar um testemunho aqui. Eu até comentei com o irmão Vinícius isso daí. Irmãos, eu tava sem roupa pra ir pra conferência. Eu falei pra ele, irmão, a gente já gravou tanta coisa, irmão, você não tem noção. Gravamos vídeo, gravei story, agora estamos gravando um podcast. Agora há pouco eu gravei um vídeo também que a gente vai transmitir lá no dia da conferência. E eu mandei mensagem pra minha esposa. Meu Deus, amor, eu tô usando a mesma roupa em todos os vídeos, acho que o povo vai perceber. Eu tava sem roupa pra ir pra conferência. Aí ela mandou, no final da tarde, mandou uma mensagem, várias camisetas. Eu falei, ixi, não tem dinheiro pra comprar. Ela só mandou, é benção. Ô, glória. Entende? Então é Deus provendo, sabe? É Deus trazendo à existência coisas extraordinárias, que aos olhos do humano pode ser natural, mas para nós que estamos caminhando com Deus e caminhando por essa obra, a gente sabe, é Deus agindo, é Deus fazendo. É provisão. É provisão, irmãos. Sabe, Deus faz, né? Então é só nós permitirmos que essa palavra aqui, ó, entre no nosso coração, né? Pedir para que Deus revele o espírito que há por detrás dessa palavra aqui. Amém? Que bênção, né, irmãos? A gente vê o agir de Deus
E a gente vê que Deus é bom, né? O tempo todo. O Lucas me mostrou, e a hora que ele me mostrou, até assim, ele não tinha entrado muito nesse particular, assim, sabe? Mas quando eu vi, eu pensei, como eu já falei, eu sei que Deus está no negócio. Então, quando Deus está, o inimigo ele vai se levantar. Mas a gente ficar firme, fiel, Deus sempre vai suprir a nossa necessidade. Aleluia. Né? Então, eu queria fazer mais uma pergunta, Lucas, pra gente estar finalizando aqui o nosso bate-papo. Até vou avisar os irmãos, né? Não falei com o Lucas ainda sobre isso. Não sei se se não tiver, o Lucas vai cortar. Aleluia. Mas assim, acho que seria legal toda véspera de conferência a gente fazer um bate-papo desse, porque provavelmente, com certeza, na verdade, vai vir pessoas novas para conhecer o Lucas, né? Para conhecer o ministério, né? Qual é a intenção dele, porque a gente sabe que Deus vai alcançar muitas pessoas com esse ministério. Eu tenho fé que Deus vai mudar vidas, vai restaurar casamentos. Aleluia. Né? Eu tenho fé. Glória a Deus. Então, Lucas, o que você acha que a conferência ela vai ajudar, agregar nas igrejas? Você acha que a igreja hoje ela tem alguma carência? Você tem algum plano, tipo assim, abordar o líder ali da igreja? Ou você acha que, por exemplo, algumas igrejas têm um coral de jovens, mas algumas a gente vê que não se tem mais jovem, né? Não tem mais um coral de jovens. O que você acha que dá para contribuir para o ministério desses líderes que a gente vai estar visitando? Isso. Então, qual que é o nosso propósito, né? A nossa ideia? Primeiramente é termos tempo de mesa, né? Porque uma coisa que eu pedi ao Senhor, que eu não me tornasse como um pregador itinerante que nós conhecemos, que é sair, pregar de igreja em igreja todo dia, ir lá fazer o papel dele, pregar, profetizar, revelar, fazer o que Deus mandar e ir embora e nunca mais ver a igreja. O que nós queremos é termos tempo de qualidade com a igreja, né? Então a gente vai ter tempo de mesa. Então, até por isso que nós estamos gravando isso aqui, né? Nesse formato, na mesa da minha casa. Nós estamos aqui na minha casa. Por quê? Porque eu creio que essa conversa, esse bate-papo é onde Deus mais fala. Não é em cima de um altar, não é em cima de um púlpito. Sabe? Porque em cima do púlpito nós fazemos o que a gente chama de monólogo. Ou seja, só o pregador fala. É verdade. A igreja reverbera com glória a Deus, aleluia, mas ela não fala ali naquele instante o que ela realmente está sentindo, o que ela está passando. E no tempo de mesa que a gente tem com as pessoas, a gente ouve, a gente escuta qual que é a dúvida dela, qual que é o problema dela, qual que é, às vezes, a objeção que ela tem, às vezes até mesmo a dificuldade que ela tem de entender algum ponto, entendeu? Então, o que a gente quer é esse tempo de qualidade, entende? Com as pessoas, com a liderança, com quem chegar até nós, entende? Então, por isso que esse ministério, ele tem um formato diferente, ele tem algo diferente nele, entende? Porque a gente está se preocupando realmente com a relevância e não com a quantidade. Sim. E como a gente já disse, existem outros irmãos que também estão envolvidos nesse projeto. Não é somente o irmão Lucas e o irmão Vinícius, né? Existem outras pessoas que também têm bagagem, também têm experiências para passar, né? Então, obviamente que para a gente viabilizar isso não é fácil, né? Temos que ter uma estrutura, temos que ter uma logística muito boa para que isso aconteça, para que isso se torne real. E eu creio que nós não estamos muito longe para que isso aconteça, né? E utilizando a internet, utilizando a tecnologia, né? Eu creio que nós vamos alcançar esse objetivo. E o que nós podemos contribuir através das conferências é exatamente isso, né? Nós não queremos somente o altar, o púlpito da igreja, né? A gente quer esse tempo de bastidor, esse tempo de mesa,
né, para a gente levar esse conhecimento, essa troca de informações, né? Então, eu creio que a partir do momento que nós chegarmos a isso, a esse ponto, o Senhor vai trazer isso à existência e nós vamos poder contribuir muito com isso, com as igrejas, né? E com a liderança, com as pessoas que vão estar passando conosco, né? Amém. Então eu gostaria de convidar você que está assistindo a esse vídeo aí, a participar então da nossa primeira conferência, Conference Day, que vai acontecer na Igreja Nação do Reino. Vou passar o endereço aqui para vocês colocarem lá no Google Maps ou no Uber, quando vocês forem pedir o Uber. É Rua 900, número 690, bairro Sertãozinho, cidade de Itapema, Santa Catarina. Então, se você estiver próximo aí dessa cidade aí, se você quiser vir nos acompanhar aqui presencialmente, cultuar o Senhor, ter essa experiência que vai ser algo muito extraordinário que Deus vai fazer, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente. Vai ser a partir das 7 horas, nesse sábado, dia 28 de maio, tá? Dia 28 de maio, a partir das 7 horas da noite, na Igreja Nação do Reino. Essa primeira conferência nós vamos estar realizando a igreja onde eu congrego, que é do apóstolo Eduardo Hermenegildo, e vai ser bênção do Senhor. Ele está aí nos apoiando aí, e eu creio que vai ser dali para muitos lugares também. Porque o nosso intuito, irmãos, não é ficar conhecido ou ficar famoso que nem muitos aí. O nosso intuito é simplesmente derramar aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós, essa chama que arde dentro do nosso coração, e de poder servir a igreja do Senhor, o reino de Deus. O reino de Deus. Amém? Amém. Bom, eu vou tomar a liberdade para estar lendo uma palavra para os irmãos aqui, que Deus tocou no meu coração. É muito conhecida. Se encontra ali no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho, poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos finalizando aqui, né? O endereço da igreja ali onde vai ser a conferência, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, né? Até vai ser transmitido também no seu canal do YouTube, Lucas? Sim, vai ser transmitido. Isso, a gente vai fazer a live. Quem não puder estar presente no dia lá, a gente vai fazer uma transmissão via o nosso canal no YouTube, Ardley Lucas, que é esse canal, inclusive, que você está. Se você quiser curtir, compartilhar, se inscrever, se você não é inscrito ainda. E também nós vamos transmitir pelo YouTube da Igreja Nação do Reino também. Perfeito. Então a gente vai colocar todas as informações aqui, irmãos, né? E também fazer um pedido para os irmãos, né? Que se tocou no coração do irmão, quiser fazer, semear no ministério, para que a gente possa continuar levando a palavra de Deus para mais pessoas, né, irmãos? Vai estar aqui na descrição do vídeo também o Pix, né? O Pix do nosso irmão. Aí pode mandar ali o comprovante pra gente. E Deus vai estar abençoando e multiplicando, tá, irmãos? Um grande abraço, a gente fica por aqui. E, se Deus quiser, um novo encontro aí vem pela frente. Um abraço, irmãos. Amém, Deus abençoe.